Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Dá mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! No ar. Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM. Hora da notícia. Edmar Silva. Ok, nós estamos de volta trazendo para você mais um programa Hora da Notícia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019. Né? Hoje a gente agradece aqui a você que acompanha em 87.9 aqui na Vila Formosa, no São Sebastião, no Jardim Arco Verde, no Setor Sul, primeira, segunda, terceira etapas, no Santo André, no Jardim Ana Paula, na Vila Goiás, na Vila São José, para você que está no Eldorado, para você que está, você que está no Jardim Esperança, na Vila Esperança, no bairro São João, no bairro Jardim São Paulo, no Santa Clara, para você que está, né, aqui na região sul da cidade, nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado pela sua audiência. Para você que está conosco também na nossa transmissão no Facebook, daqui a pouquinho vou dar aqui a relação das pessoas que já estão conectadas. Eu quero abraçar também o meu amigo, deixa eu ver aqui, ele diz, bom dia, mande um alô para Novinho, em São Tomé, Rio Grande do Norte. Valeu mesmo pela força de todos vocês, né? O meu amigo aqui sempre deixando esse recadinho, né? Sempre participando, obrigado. Né, para o nosso ouvinte lá no Rio Grande do Norte. Estou aí. Boa. Muito bem. Bom, começamos o nosso programa destacando as notícias do esporte, né? O All Sport Futebol está tratando aqui, meu amigo, do Florida Cup. São Paulo vacila 2 vezes e estreia com derrota lá na Flórida. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia. Bom dia, Kellen Cunha também, que está no Exatamente. Isso. Bom dia para Kellen Cunha, para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Bom, a Florida Cup é um torneio que tornou-se tradicional na participação de times brasileiros aí que ultimamente tem feito um rodízio de participação. O Fluminense já foi lá, esse ano o Flamengo, acho que o Palmeiras já foi, agora o São Paulo, e aí junto alguns times da Europa, alguns times da América do Sul, para fazer essa pré-temporada e ajudar a expandir o futebol lá nos Estados Unidos, principalmente num lugar que tem muito brasileiro, né, que é o estado da Flórida, especialmente em Orlando, uma época de férias, ou seja, o torcedor brasileiro, de repente, pode até dar uma escapadinha e ver o seu time, ou ver um grande time jogando, né, e foi o que aconteceu. Ontem, 2 jogos, o
o São Paulo perdia por 2-0, conseguiu descontar no final, mas não evitou a derrota. E o Flamengo empatou com o Ajax da Holanda em 2-2, numa noite inspirada do atacante colombiano Uribe, que marcou 2 gols. A partida foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Flamengo venceu por 4-3. Então disputa aí esse título, por assim dizer, da pré-temporada da Florida Cup com o time alemão. O time alemão que é o Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, que ganhou do São Paulo. É um torneio, como diz, de pré-temporada, de preparação, que não há, por exemplo, muitas regras em termos de substituição, por exemplo. Tanto o Flamengo quanto o São Paulo trocaram o time inteiro de um tempo para outro. No primeiro tempo jogou com um time, no segundo jogo com outro, justamente para os técnicos poderem dar uma conferida na atuação, né, no desempenho de cada jogador, na equipe, né, jogando coletivamente. Então, há essas características. É preciso lembrar que enquanto São Paulo e Flamengo, os demais times brasileiros, estão na pré-temporada, estão iniciando uma temporada, os times europeus estão no auge da temporada, estão no meio. Lá eles estão jogando, disputando. O Ajax, por exemplo, está nas oitavas de final da Champions League, deve enfrentar o Real Madrid no mês que vem. Então, é um time que já está montado, né, entrosado, com ritmo, assim como o time alemão que venceu o São Paulo. Então, é uma disputa simbólica, um título simbólico que serve para dar dinâmica e dar experiência aos jogadores, mas já marca aí o início do calendário brasileiro no futebol. Lembrando que na semana que vem, né, grande parte dos estaduais já começa. O Campeonato Carioca começa, o Campeonato Goiano começa. Então, a partir da semana que vem já está tudo funcionando. Isso. No dia 19 já tem estreia, né, em Goiânia. Os times já estreiam. Vila Nova, eu não sei se eu não me lembro quem enfrenta, mas o Vila Nova joga no dia 19. Aqui em Anápolis, a estreia da Napolina contra o Grêmio Anápolis, né? O Grêmio Anápolis tem mando de campo. Então, Grêmio Anápolis e Anapolina no dia 20, lá no Jonas Duarte, né? Portanto, a primeira partida dos anapolinos no futebol goiano. Bom, vamos às notícias políticas, né? O G1 traz aqui a principal manchete dessa manhã, ainda é a violência lá no Ceará. Bombas são detonadas em viaduto na 9ª noite de ataques no Ceará. O local foi isolado pelo esquadrão antibombas em Fortaleza. Desde o dia 2, o Estado registrou 186 ações criminosas. O negócio está pegando lá no Ceará, meu amigo. E com o auxílio da Força Nacional, né, das Forças de Segurança Pública da Federação, ou seja, do governo federal, e mesmo assim continua intensificado essa agenda de terrorismo, né, dos traficantes, do crime organizado como um todo, no estado do Ceará. Eles exigem o cumprimento de algumas demandas, e a situação no Ceará me parece que ela é emblemática, porque ela vai definir um novo parâmetro, acredito eu, na relação que o Estado brasileiro, tanto federal quanto os governos nos estados, mas a forma como a Força Estatal de Segurança vai tratar esse tema, né? Vai tratar o crime organizado. Porque nós temos feito agora um embate cotidiano, um embate natural nas ruas, né? Desde o ladrão de celular até o traficante de droga, até os grandes movimentos de tráfico de drogas, quando se fala, olha, prendeu tal droga, avaliado não sei quantos milhões, mas nós nunca tivemos uma iniciativa de Silva no sentido de atuar de forma, tratando esse inimigo, vamos dizer, tratando esse outro lado como uma organização empresarial, uma organização criminosa devidamente hierárquica, com ações estratégicas, que se miscui na política, né, que se mistura com a política. Quando eu falo política, não necessariamente a política partidária, mas que tem gestos políticos. É preciso lembrar que tudo isso do Ceará começou não com a morte de alguém, não com uma ação policial, não com uma batida ou com a apreensão de drogas. Começou com um discurso. Né? Foi o discurso do secretário de Segurança Segurança da palavra. Exato, quer dizer, é uma ação diplomática
como a gente percebe quando países entram em guerra ou entram em litígio com outro por causa de um ato político, de um gesto, de um discurso que desagrada. Nós temos visto dentro da cadeia isso acontecer no estado do Ceará. Então, isso tem o poder de criar uma nova relação no trato, né, de como o poder público federal e estadual, né, os dois entes responsáveis pela segurança pública, em lei, isso, né, como eles vão tratar com essa questão a partir de agora. Porque está mais que provado que não é, Edmar Silva, mais o caso de, vamos dar uns tiros aqui, se acertar, mata um, mata outro, morreu um aqui, prendeu droga. Não é mais isso, né? É preciso entender que o crime organizado no Brasil ele está muito mais próximo do que era na Itália nos anos 70 e principalmente 80, quando a máfia deixou esse chamado gueto e começou a ocupar espaços, como hoje acontece no Rio de Janeiro com as milícias, do que propriamente uma questão de, tem meia dúzia de sujeito lá com a camiseta na cara e ostentando fuzil lá no morro. Saiu o Globocop mostrou, não, é muito mais que isso. É muito mais organizado que isso. Muito bem. Né? Então, lembrando, né, que a questão da violência foi um dos temas mais debatidos na campanha eleitoral, né? Claro. Então, por quê? Porque esse problema da segurança envolve o Brasil inteiro. Né? Nós temos, no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador eleito, né, declarou guerra às facções e ao crime organizado, né? Resta saber se ele vai conseguir implementar vamos dizer assim, essa política, né? E veja que chegou lá chamando o crime, chamando o tráfico de drogas de terroristas. Né? E aí isso antes de começar toda essa história no Ceará. Isso. Né? Essa história de aparente terrorismo que vem acontecendo no Ceará. Então, falou uma coisa totalmente absurda, né? Uma coisa totalmente despropositada, que acho que quer dizer que nós precisamos criar a nossa Guantánamo. Guantánamo, para quem não sabe, é uma prisão americana que fica na ilha de Cuba, mas é de domínio americano, em que vão pessoas que os Estados Unidos acham que são ligados ao terrorismo. E quando eu falo acham que são, é porque não passam por nenhum processo legal, nenhuma verificação oficial, muitas vezes não tem nem registro. Prendeu o sujeito lá em Abu Dhabi, prendeu no Afeganistão, em algum país do Oriente Médio, achou que tem alguma coisa, transfere para Guantánamo e deixa ele num campo de concentração em pleno século XXI. Isso vem acontecendo. Tanto é que a opinião pública americana e até órgãos ligados aos direitos humanos e a justiça americana têm feito levantamentos e conseguido soltar alguns nomes porque eles foram identificados como pessoas que não têm nada a ver, não tem nenhuma ligação. Então, não é através do terrorismo de exceção estatal que nós vamos resolver a situação. Ao contrário, é quando a gente coloca critério. Porque a grande questão é saber dividir quem está envolvido com o mundo do crime e quem não está. E isso serve para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para estruturas governamentais nos estados. Isto serve para as favelas, para os morros, as comunidades, as periferias. Isso serve, é um parâmetro que tem que ser aplicado para todos os lados. Imagina se nós falamos, olha, tem um deputado ali que é ligado à milícia, recebeu dinheiro do crime organizado. Tá, então prende todos? Não é assim. Então por que você vai chegar numa comunidade de algum lugar do Brasil e falar, prende todo mundo aqui porque aqui só mora bandido, fuzila todo mundo? Não pode ser assim. Então, e a capacidade, né? O Estado brasileiro, o Judiciário brasileiro, a inteligência, as polícias civil e militar e federal tem total capacidade já comprovada de fazer essa separação e essa identificação. Agora, a outra parte, que essa parece ser fundamental agora, é criar uma política que trate como terrorismo quem, por exemplo, dinamita, né, e que tenta explodir viadutos. Né? Isso não é um embate campal por disputa por espaço de drogas, né? Tráfico, não sei o quê. Uma coisa é o combate ao tráfico de drogas, combate à violência. Olha, aquele lugar ali, nesse horário, é complicado de andar com o celular, porque as pessoas... Ali, isso já é um absurdo. Mas nós estamos falando de coisa muito, muito mais elevada.
Muito bem. Bom, nas idas e vindas do novo governo Bolsonaro, uma notícia do G1 dessa manhã diz o seguinte: governo diz em nota que não vetará acordo entre Boeing e Embraer. Acordo prevê a criação de uma nova empresa de aviação comercial. Governo tem ação Golden Share e poderia vetar. Proposta final preserva a soberania e os interesses nacionais, diz a nota, né? O governo, de novo, voltou atrás, né? Porque disse que era contra e agora já é a favor de novo. Exatamente. Está avaliando, né? O que vai acontecer, o que vai ser bom, o que não vai ser, mas é mais uma dessas questões que o governo federal, nesse início, parece, né, claudicante, parece indeciso. Vai, não vai, faz, não faz, nomeia, desnomeia, volta atrás, vê quem errou. Tomara que com o tempo entre nos eixos. Muito bem. Outra polêmica do governo Bolsonaro de ontem também, desta semana, é em relação à saída do chefe da Apex, né? Nós falamos ontem que Alessandro Carreiro é o nome dele. Alessandro Carreiro teria pedido demissão, e ontem ele disse que não pediu demissão, que ia ficar no cargo, mas acabou sendo exonerado pelo presidente. Não só disse que não tinha pedido demissão, como disse que o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, não teria prerrogativa para demiti-lo, que somente o presidente poderia fazê-lo. Na verdade, a agência, ela é subalterna, claro, ao Ministério das Relações Exteriores, não ao chanceler brasileiro. O que ele fez foi muito mais um gesto político, porque ele ao contrário do que seria uma tradição no cargo, tanto é que entrou um agora, ele não é do Itamaraty, ele não é diplomata, ele não é do Corpo Diplomático Brasileiro, ele não é um servidor do Itamaraty em momento algum. Ele é presidente do Patriotas do Distrito Federal. Ele é um aliado político de Jair Bolsonaro e foi indicado num direcionamento político. Tanto é que o que circulou nos corredores é que ele sequer sabia falar inglês. Que se não é uma obrigação para se ocupar um cargo público, para alguém que vai cuidar da agência de prospecção de negócios, exportações, vai precisar falar muito mais inglês do trabalho do que o próprio português. Porque vai falar com gente do mundo inteiro, cujo idioma comum, oficial, é a língua inglesa. Então ele pode ter um tradutor, tudo mais, mas é claro que alguma coisa ele precisava ter de proximidade com a área que ele vai atuar, né? Você não precisa ser exatamente médico para ocupar uma secretaria de saúde, por exemplo. Mas é muito importante você ter pelo menos alguma noção do que é uma gestão hospitalar, uma gestão pública. É claro que isso influencia. E ele causou muita confusão lá porque ele chegou demitindo todo mundo. Ele fez 17 demissões de pessoas que estavam lá há muito tempo, atuando, com comprovação de capacidade, né? Isso foi contra, inclusive, o interesse, a orientação do próprio chanceler brasileiro Ernesto Araújo, e ele fez 17 demissões e mais de 20 contratações. Né? E aí isso gerou uma confusão muito grande, pediu que ele parasse, ele não parou, ele achou que devia só explicação ao presidente, e aí deu nisso que deu. Ele foi o primeiro a ser a primeira queda. Não é do primeiro escalão, mas é a primeira saída do governo Bolsonaro. Ele durou exatamente 8 dias. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você, as notícias do dia, aqui no Hora da Notícia. Hora da Notícia, a informação com credibilidade, na Mais FM. 87.9 Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM, tá na Mais, tá bom demais.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-la em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Mais FM. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hoje, sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019. Quero agradecer aqui o pessoal que está conosco pelo Facebook, né? A Ludmila Rodrigues, a Maria Santos, aquela em Cunha aqui do ladinho também conectada. O José Justino Filho, sempre ligado. Um abraço para o José Justino, desejando um bom dia, uma boa sexta-feira para todos nós. O Luciano Toledo também desejando um bom dia. A Adriana Pereira diz bom dia, excelente sexta-feira. Parabéns ao aniversariante do dia, Antônio Gomide. Muita paz, saúde e sabedoria na caminhada. Tudo de bom sempre. É verdade, hoje é aniversário do Antônio Gomide, hein? Bem lembrado. Aniversário do nosso companheiro aqui de programa, né? Antônio Gomide. Nós vamos aproveitar, né, a deixa e vamos colocar aqui o parabéns para você, né? Os nossos parabéns da Mais FM, da nossa equipe, para o Antônio Gomide. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem. Se você faz aniversário hoje também, né? Nossos parabéns aqui da Mais FM, da nossa equipe de jornalismo da Mais FM. Né? Um abraço, portanto, a todos que nos acompanham na nossa live, na nossa transmissão ao vivo, deste programa desta sexta-feira. Vamos aqui às notícias do dia, né? As principais informações. Deixa eu vir aqui. O nosso quero abraçar minha amiga
dona Helena, sempre conectada, né? Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. O meu amigo Alfredo Landim. Nosso vereador. Nosso vereador, né? O ouvinte da Mais e parceiro aqui da Mais FM, estará assumindo na Câmara Municipal a partir do dia 1º de fevereiro. Então, um abraço aí para o Landim, sempre ligado também, sempre acompanhando o programa. Ele que gosta de acompanhar pelo aplicativo, né? Mas nosso abraço, então, portanto, àqueles que nos ouvem também pelo aplicativo. O João Rodrigues também é nosso ouvinte, um abraço, muito obrigado. Eu quero abraçar ainda o Marcos Carvalho, o Jonas Cabral, a Lorena Montoril, né? Estava conectada com a gente aqui agora há pouco, né? Houve uma queda. Não, ela está conectada, exatamente. E Lucimar Batista Mendes também conectada. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Um abraço também para o pessoal da Planeta Turbo. A Planeta Turbo é responsável aqui pela nossa internet. Um abraço para o Marcelo, para a Márcia, para toda a equipe da Planeta Turbo, ali na Barão do Rio Branco, né? Lá perto do Colégio Estadual José Ludovico. O Leandro Reis também sempre ligado. Um abraço ainda para o meu amigo Nilson, pastor Nilson, sempre conectado. O Carlos Santos também, o João Venâncio, o José Andrade, são alguns dos ouvintes que estão sempre conosco. A Maria Santos também, sempre conectada. Obrigado pelo carinho aí da sua audiência. Você pode usar a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook para deixar o seu recadinho. Pode deixar também no nosso WhatsApp, 99529-4013. O Dória, aliás, antes do Dória, o nosso amigo Libório Santos já está conectado. Vamos ouvir aqui o Libório Santos, vamos fazer aqui o contato com o Libório. Deixa eu só achar aqui o endereço, o canal aqui para a gente conectar com o Libório direto de Goiânia. Vamos lá. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Assaltantes de bancos voltam a agir em Goiás. FIEG avalia perspectivas da economia goiana. Senar Goiás prevê expansão de atuação em 2019. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 11 de janeiro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. No giro pelo mundo do crime, assaltantes de bancos voltaram à ação em Goiás. Foram explodidos caixas eletrônicos na cidade de Nova Crixás e em Goiânia. A polícia não informou se os ladrões conseguiram levar dinheiro. Em Mineiros, sudoeste do estado, foi encontrado na zona rural o corpo de um taxista que estava desaparecido há 3 dias. Em Davinópolis, região sudeste, um homem de 58 anos foi assassinado pelo próprio sobrinho. O menor confessou ter matado o tio para roubar R$40 mil. A Confederação Nacional da Indústria prevê um crescimento da economia brasileira em torno de 3%. Em Goiás, o presidente da FIEG, Sandro Mabel, também está otimista, mas com certa preocupação com a retomada do crescimento econômico do Estado, que depende de ações ditadas pelos governos estadual e federal. Nós estamos com uma perspectiva boa para 2019. A economia está mais entusiasmada, as bolsas estão mais entusiasmadas e os industriais também estão, os consumidores também estão. Então, com esse novo governo aí do Bolsonaro e aqui em Goiás com o Caiado, nós temos a expectativa de que a indústria vai dar um salto, porque a economia também vai dar esse salto. Nós achamos que Goiás, sobretudo, tem uma condição de dar um salto de industrialização. Nós temos falado isso para o governador, que é na parte dos nossos commodities. Quer dizer, o que nós produzimos hoje aqui, que são os grãos, eles não devem ser exportados in natura como são exportados hoje. Governo estadual confirma o cronograma do pagamento do salário de janeiro dos servidores públicos. 80% dos servidores vão receber até o dia 25 desse mês. O restante dos pagamentos deve ser quitado até o dia 30. Entretanto, os funcionários que ainda não receberam dezembro reclamam que houve o desconto do IPASGO. O governador Ronaldo Caiado determinou que até o recebimento do salário de janeiro, os servidores estaduais ficam isentos de juros ao quitar multas e taxas do Detran e da Santiago. Também determinou o cancelamento da cobrança do IPASGO no mês de dezembro. Goiás passará a ter uma rede de trens turísticos. Serão reativados trilhos, locomotivas e vagões, com o objetivo de atrair passageiros em viagens de turismo pela região sudeste do estado. A ideia é criar rotas de valorização e de resgate da cultura regional.
14 municípios já mostraram interesse e 8 deles integram um consórcio intermunicipal de cultura e turismo. A oferta do serviço na Estrada de Ferro já está sendo planejada pelo grupo e irá de Senador Canedo até Catalão. Em Goiás, 81% das faculdades não renovaram contrato com o programa Bolsa Universitária da UFG por orientação do SEMESG. A dívida já ultrapassa 76,3 bilhões de reais. O prazo venceu nesta quinta-feira e foi prorrogado até o próximo dia 18. O presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras, Jorge de Jesus, diz que aguarda uma reunião com representantes do governo para discutir o assunto. O sindicato orientou as faculdades para que renove as matrículas dos alunos, mas sem o compromisso de manutenção da bolsa. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a partir da próxima segunda-feira, retoma a temporada de cursos deste ano em 7 cadeias. Apicultura, fruticultura, horticultura, ovino-caprinocultura, pecuária de corte, pecuária de leite, piscicultura. 143 são de formação profissional, 48 de formação social e outros 27 de educação à distância. Todos são de graça e realizados com o apoio dos sindicatos rurais. O superintendente do Senado Goiás, Dirceu Borges, diz que 2019 ainda é um ano incerto, mas 2018 foi um ano bom. Foi um ano de grandes realizações, Libório, muitas conquistas. Nós dobramos o atendimento na assistência técnica, é um produto novo no Senar Goiás. Nós iniciamos aí em 2016 alguns grupos, hoje estamos com mais de 140 grupos, mais de 3 mil produtores assistidos. Né? Educação formal também, que é uma linha nova do Senar Goiás. Até então nós não tínhamos a missão de assistência técnica e educação formal, e hoje nós estamos aí com cursos EAD, fomos premiados nacionalmente, recebendo o troféu Learn Performance das entidades que melhores realizam o ensino à distância. Temos 10 polos da rede ETEC espalhados no estado de Goiás, que são cursos técnicos em agronegócios, né? E, além disso, os nossos cursos de formação profissional rural e promoção social que vem acontecendo nos 246 municípios do estado de Goiás. E para 2019, se pode esperar do Senar? 2019 é um cenário ainda muito incerto para nós. Temos rumores aí do futuro ministro da Economia falando em corta de verba do Sistema S, mas as perspectivas são sempre as melhores. Nós queremos continuar expandindo nossos programas, principalmente a assistência técnica, onde nós estamos vendo um resultado de fato ali naquela família assistida, nos programas sociais. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós agradecemos a participação do Libório Santos, direto de Goiânia, né, sempre trazendo as principais informações do dia. Algum destaque aí, Morgantini? Essa escalada da violência aí, como nós temos visto, né, essa é uma questão enfrentada que já vinha sendo um problema, né, desde o ano passado, retrasado, mas que a gente precisa dar a devida atenção. Nós estamos entendendo que, nesse momento, o governo do estado de Goiás tem focado as suas ações no saneamento mínimo, né, mínimo das finanças do Estado, que permita pagar o salário de dezembro que ficou em aberto. Né? Preciso lembrar que ontem foi feito o pagamento parcialmente a alguns setores do governo. A explicação para esse pagamento seletivo é porque era um pagamento, era um ato que já estava empenhado, você já havia um empenho desse pagamento, né, que é um movimento financeiro fiscal interno que demanda, é obrigatório para se demandar um pagamento, então falta empenhar o resto. Então a gente está entendendo que nesse momento a prioridade é essa, mas que logo depois vai haver de fato uma orientação em cada área. A secretária Cristiane Schmidt, secretária de Economia, convocou uma reunião, né, claro, com a presença do governador Caiado, com todos os secretários, deve acontecer hoje, Edmar Silva, cujo objetivo é a apresentação por cada um dos titulares das pastas as suas demandas emergenciais, né, para saber o que cada um precisa fazer com mais urgência. E isso atende aí a uma ideia de que é preciso dar inteligência ao uso restrito das verbas. Por exemplo, na Secretaria de Educação, uma das principais demandas da atual titular da pasta é quanto ao transporte escolar, cuja dívida, olha isso. A manchete popular hoje diz que falta de pagamento provoca dívida milionária. São 47 milhões de Goiás. São 47 milhões em aberto com as empresas, os responsáveis por fazer
o transporte escolar em todo o estado. Então, você imagina a situação à beira de colapso. Na segurança pública, como nós havíamos comentado, um ato administrativo pode ter gerado um impacto muito positivo na segurança pública, que é a decisão do governador em tirar os policiais, os servidores da Polícia Militar do Estado de Goiás, que estavam em postos administrativos, e colocá-los nas ruas. E sabe quanto deu? 1.300 pessoas. Então, mas o que eu acho interessante é que de tempos em tempos tem essa ação, né? Tira da parte administrativa, vai para a rua, aí passa poucos meses, parece que... o erro não está em tirar e colocar na rua, está nesse período que coloca de volta. Né? Então, talvez o grande desafio... Essa notícia, assim, se a gente for pensar, há pouco tempo a gente viu essa notícia, né? Sim, o grande desafio do governador agora é não ceder a essas pressões, como você está falando, né? Uhum. Quer receber um ofício ali de um gabinete do juiz, fala, precisava aqui de um servidor, precisava aqui de um policial, não, então tira um policial e coloca lá. Muitas vezes esse ofício, a gente conhece essa história, vem já com a sugestão do nome, né? Uhum. Queria aqui o cabo fulano, o soldado tal, quer dizer, já vem com alguém para ficar direcionado. Tá bom, então aí de um em um, você vai perdendo 100, 200, 500, até chegar a essa marca de 1.300 pessoas. É verdade que 1.300 policiais retornando às ruas, ou pelo menos diretamente às funções ligadas à segurança pública, à polícia militar, vão fazer diferença, né? Num contingente tão restrito que nós temos de policiais. Então, eu acredito que depois dessa história do pagamento do mês de dezembro, que está complicado de desenrolar, deve haver aí uma abertura nessas pautas, porque é preciso urgentemente falar de saúde, de educação, da segurança pública, né, do combate ao crime organizado e das demandas do Estado mesmo. Não estamos nem falando em crescimento, nem falando, olha, promover ações, obras, nada disso. É preciso, nesse início de ano, dar fluxo, por exemplo, para a educação, né, cujas aulas começam no final desse mês. É preciso dar vazão a ações estratégicas de investimento na segurança pública, para tentar conter, né, aquele nosso contador de mortes violentas, de homicídios, como nós temos em Goiânia, em Anápolis, zerou. Agora começou o ano de novo. Quer dizer, começa essa contagem de corpos, ela lamentavelmente recomeça. Então, a chance que nós temos agora é tentar conter um pouco essa elevação dos índices de violência. Muito bem. Uma notícia positiva na fala do Libório, que eu achei aqui que eu queria destacar, é a questão do Senar Goiás. O Senar Goiás é um órgão do Sistema S, né? Assim como a gente tem o SES, o SESC, o SENAC, nós temos o Senar, que trata da questão de cursos para a área do agronegócio, né? Então, muitos cursos à disposição. Depois, o nosso ouvinte que tiver interesse pode tentar acessar aí o Senar Goiás, né, o site, e ver o curso, que de repente tem alguma oportunidade para o nosso ouvinte. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta sexta-feira. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E
era? É vírus mesmo! E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Tá na Mais, tá bom demais! A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM agora, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, o nosso horário tradicional das notícias. Você tem o Hora da Notícia, com muita informação, as principais informações do dia, aquilo que você vai ver nos telejornais da tarde e da noite, né? A gente adianta para você aqui de manhã no nosso programa. O programa também tem reapresentação às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel. A Nova Gospel é um canal 100% gospel. Você pode acessar no radionovafm.org, né? radionovafm.org, e também no aplicativo para o seu smartphone Android. Você pode baixar o aplicativo da Nova Gospel. Às 11 da manhã, portanto, nossa reprise. E às 8 da noite, a reprise aqui na Mais FM, você acompanha o nosso programa. Muitas pessoas não podem pela manhã, né, mas à noite estão ligadinhas, acompanhando a nossa programação, e nós agradecemos. Quero abraçar, por falar, né, em horário da noite, quero abraçar meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, ele que apresenta o programa Gotas de Eternidade às 10 da noite, todos os dias aqui na Mais FM. Há mais de 22 anos no ar. O programa Gotas de Eternidade agora está na Mais FM, né, todos os dias a partir das 22 horas. Né? Então você pode ouvir o pastor Saulo Batista, a Sara Nascimento, o pastor Geraldo Ventura e muitos outros no programa Gotas de Eternidade. Muito bem, quero abraçar aqui a Lucimar Batista Mendes, nos acompanha no Facebook, na nossa live, a doutora Ana Cláudia Dezen também, e a Mirna Maria Vieira, também conectada hoje pela manhã aqui na nossa transmissão ao vivo no Facebook. Bom, o Libório Santos, na sua participação, o Morgadini falou da possibilidade da criação dos trens turísticos em Goiás, né, uma iniciativa para revitalizar as estradas de ferro em Goiás e também aumentar a questão do turismo. Eu achei interessante e ele mencionou linhas do senador Canedo até Catalão, né? Então, quem sabe Anápolis, né? O pessoal do turismo aí de Anápolis, quem sabe pode também fazer uma gestão aí para que essa ideia seja encampada também por Anápolis, né? Tem muita gente que nunca andou de trem. Você já andou de trem? Eu nunca andei de trem, eu estava puxando. Olha, aqueles trens turísticos bem curtinhos, por exemplo, aqueles que vão pela Mata Atlântica até o Cristo Redentor, aquela que já foi no Rio de Janeiro como esse ponto turístico, já conhece. Ali eu já andei, mas trem não. Assim, eu vim de Minas Gerais de trem e fui muitas vezes de trem para Minas. Trem, né? De viagem mesmo, né? Era 3 dias assim dentro da locomotiva. Então, muito legal, né? Uma experiência interessante. Esse é o tipo de modal que nós perdemos no Brasil, e é preciso fazer esse resgate histórico para o nosso ouvinte compreender um pouco,
quando nós abrimos as nossas estradas. Havia um interesse estratégico nos anos 50 no Brasil das grandes montadoras, das grandes indústrias automobilísticas do mundo em vender carros. Vou fazer um parênteses aqui rápido, histórico, Edmar Silva. Assis Chateaubriand, gigante das rádios e dos jornais no Brasil dos anos 40, queria trazer a TV para o Brasil e montou uma TV, que é a TV Tupi. E no processo final da montagem, alguém sobrou pelo seguinte: olha, mas quem tem TV? Quer dizer, vamos montar aqui um veículo que não tem gente para assistir, é um produto que não tem como consumir. O que ele fez? Ele importou, veio no navio não sei quantas mil aparelhos de TV, em que ele montou uma estratégia nos jornais, nas rádios, para vender com suaves parcelas. Ou seja, ele precisava que as pessoas comprassem TV para consumir o produto dele. Estou contando essa história para chegar nos modais. Aqui no Brasil, houve um investimento muito grande, por parte da indústria automobilística, nessa década de 50, para que o Brasil abrisse a interiorização com estradas, com asfalto. Por quê? Porque com asfalto você compraria carro, logo a indústria venderia carro para você, o Brasil teria mais carro. E nós demos uma guinada apostando nesse modal de transporte, que é o que funciona até hoje, e nós abandonamos algo que acontecia muito e muito bem para a época, que é, por exemplo, o trem. As linhas férreas. É preciso dizer que Anápolis só existe na grande revolução que teve nos anos 30 com a chegada em 33 da linha de ferro, com a estrada de ferro. Então, essa característica histórica é interessante, porque em outros países que passaram por essa mesma caracterização desse investimento internacional, também ficaram presos ao asfalto, presos ao carro, presos ao caminhão, às carretas. Hoje chega-se a ideia de ter a carreta bitrem, mas não tem o trem. Justamente por isso. Aí você pega em outros países em que houve um investimento ou a manutenção em outros modais, e com outras características, claro, o trem é muito forte. Um exemplo, os países da Europa, cujo tamanho é do tamanho, às vezes, muito maior do que um estado brasileiro, aqui nós temos quase metade da Europa no Brasil. Aqui você vai de Goiás até São Paulo, você corta uns 4, 5 países, se estiver na Europa, em distância. Mas lá você viaja como você viajou. Eu vim para cá de trem. Lá você viaja de trem, é normal. Turista, moradores, sujeito que vai de um país para o outro, ou vai de uma cidade para outra, dentro do próprio país lá, seja ele qual for, muitas vezes ele vai ter o modal da linha do trem. Interessante perceber isso. É um desafio, porque hoje luta com a cultura que foi estabelecida, que é a do veículo, que é do carro, do asfalto, gasolina, uso do petróleo, e um lobby financeiro, porque aí entra gente que precisa vender gasolina, gente que precisa vender carro, gente que precisa vender caminhão, quer dizer, quando falo gente, grandes conglomerados mundiais, e aí vem aquela promessa. Pode ver, nos últimos 30 anos, que eu me recorde, vem gente falando no Brasil, seja ministro, seja o próprio presidente, olha, nós vamos aqui reaquecer o modal ferroviário, nós vamos terminar tal obra. Nós esperamos 30 anos para que fosse terminado agora em 2014, a Norte-Sul, e que nem terminou em sua plenitude, e que nem é para transporte de passageiros, é para escoamento de produção. Mas mesmo assim ainda está operando quase simbolicamente bem abaixo. Não, mas terminou. Então é interessante fazer esse levantamento histórico para entender um pouco como é que funciona o Brasil e o quanto a pressão do dinheiro. Quando a gente está falando da história, olha que outra história, a do desarmamento. Olha o desarmamento, tem que botar arma na mão do povo, agora bom é a arma. Isso está sendo fabricado, muitas vezes, por uma pressão muito grande de indústrias mundiais que querem fazer o quê? Abrir a lojinha e vender 38 para você, queridão, para você, queridona. É dinheiro, então vamos liberar porque cria um mercado consumidor. E por aí vai. Muito bem, Depois dessa aula de história, vamos continuar. Quem sou eu? Quem sou eu? Um grande abraço para 2 professores, um deles muito próximo a nós, 2 deles, um deles que trabalhou com a gente, queria dizer, que é o Augusto César, professor de História e Geografia do César de Almeida, e professor Juscelino Colonial, doutor em História, inclusive com um belíssimo livro sobre a Estrada de Ferro em Anápolis. Ele fala justamente dessa questão da importância da Estrada de Ferro para o desenvolvimento aqui da região, de Goiás e especialmente de Anápolis. O Paulo Francisco está pedindo aqui informação sobre, de novo, ontem alguns ouvintes ligaram,
E o Paulo está pedindo informações sobre limpeza da cidade. Ele falou, não estou vendo o povo, o pessoal da prefeitura fazendo limpeza, né? Muitos lotes com mato enorme e também os canteiros centrais, né, das avenidas também com muito mato. Né? Então, a reclamação aqui do Paulo Francisco. Mais uma vez, questão da limpeza da cidade, o Morgantini. A exemplo, nós tínhamos falado ontem, né, que a gente foi abrir essa pauta e um bocado de gente mandou mensagem aqui, por mensagem mesmo no nosso celular, na nossa transmissão ao vivo. É aquela história, o governo municipal precisa atuar. Né? É aquela mesma coisa, do mesmo jeito que todo ano o Natal cai no dia 24 de dezembro, todo ano as férias escolares são em julho, né? Do mesmo jeito, todo final de ano e começo de outro ano vai ter mato alto se não fizer uma campanha efetiva. Porque é época de muita chuva, proliferação maior da mato. E aí duas questões. Primeiro, um desafio muito grande para o futuro secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles, atual vereador, que diz que só vai assumir o meio ambiente quando houver lá um arranjo em relação aos projetos que ele quer aprovar como vereador. E a outra é que os responsáveis lá por essa estrutura, estou com a informação aqui no ambiente municipal, né, que a Secretaria de Meio Ambiente está aí vaga porque o Daniel Fortes está de férias. O Daniel está de férias, o ex-secretário deixou para ocupar. Porque voltou para a Câmara. Que é o Edson secretário. E aí o futuro secretário só vai assumir depois que aprovar o projeto. Então, há uma vacância da Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por, entre outras ações, esse controle aí de fazer poda de árvores, de fazer roçagem de áreas públicas. É preciso que nós vejamos, nós gostaríamos de ver na cidade de Anápolis um afinco para se cuidar das áreas públicas com a mesma disposição que nós vemos para se roçar lotes particulares. Porque a prefeitura começou a roçar lotes particulares porque começou a cobrar das pessoas isso. Então, virou quase que um fetiche, virou uma obsessão roçar lotes particulares. Ao passo que nós não vemos essa obsessão, essa libido, né, toda para se roçar. Vontade. E essa vontade toda para se limpar áreas públicas, porque a área pública não dá dinheiro. E aí nós vemos recorrentes reclamações como essa. Secretário, ou futuro secretário, atual vereador Jackson Charles, tem uma missão muito grande. Ela vai começar pela região dele. Né? Aqui o Arco Verde, Sebastião, Vila Formosa, porque aqui também nós temos muitos canteiros centrais, muitas áreas públicas, parques, praças, que têm problema com isso, porque o mato em uma semana cresce mesmo, cresce muito. Muito bem. O José Antônio de Paula, ele pergunta o seguinte, ele falando, vocês estão falando aí do futuro secretário Jackson Charles, ele pergunta se a gente tem informações sobre aquele buracão ali da Vila Formosa, na entrada do Arco Verde. Né? Segundo ele, algumas máquinas estavam no local e a pergunta é se tem um novo projeto para... José Antônio, né? José Antônio. Olha, José Antônio, eu vou falar uma coisa para você, querido. Eu venho para cá diariamente, né, para Mais FM, e eu algumas vezes saio por dentro do bairro para chegar até os meus endereços, na região central ali da cidade. Muitas vezes eu vou para a BR, mas toda vez que eu passo por dentro, eu passo por esse buracão, tenho que desviar, e eu fico indignado em toda vez passar por isso. Como eu disse, raramente eu faço esse caminho. Eu fico pensando quem é da região, quem mora ali perto, quem depende daquele trajeto para chegar até o centro comercial da Vila Formosa, para chegar até o bairro Jundiaí, para chegar até o centro, que teria um caminho natural ali, tem que desviar todos os dias. É um apavoro. Né? É uma região que está enfrentando, assim como outras, viu? Infelizmente, Antônio, mas um abandono tremendo naquela erosão ali. Muito bem, né? Máquinas estavam no local essa semana, segundo o nosso ouvinte. Né? Depois vamos ter mais informações aí sobre esse problema, né? Um problema que, como você disse, Margarida, ele envolve todo o Jardim Arco Verde, setor sul, né? Toda essa região Vila Formosa, a própria Vila Formosa. Porque divide, o que ele está querendo é uma divisão, né? Ele divide aí o Arco Verde da Vila Formosa através do buracão, né? No buracão. E outra coisa importante é que ali estão sendo construídos 2 condomínios, né? 2 grandes condomínios,
um já acho que até já está concluído. Então, o número de moradores da região vai crescer, né? São mais de 1.000 apartamentos, se eu não me engano, no projeto total naquela região. Então, com certeza, o fluxo de veículos e de pessoas vai aumentar e é necessário realmente dar solução definitiva para esse problema. É um problema que não é novo, um problema que vem aí de muitos anos, né? Já foram feitas várias tentativas e sempre voltam a acontecer, a natureza acaba destruindo as obras que foram feitas ali durante todo esse tempo. Bom, nosso tempo está esgotado, mas eu quero abraçar aqui o meu amigo Jonas Cabral. Um abraço para o Jonas, ele aqui do Setor Sul, está sempre conectado com a gente também. Obrigado para toda a família Cabral na região, aqui no Setor Sul, sempre participando conosco. Mais alguma informação para a gente fechar, meu jovem? Não, estamos bem cobertos de informação. Muito bem, então, nosso abraço, nosso agradecimento a você que acompanhou o nosso programa em 87.9. Lembrando que tem reprise às 20 horas, para você que nos acompanha à noite, nosso boa noite, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrar aqui também, agradecendo mais uma vez o pessoal que está conosco na nossa live. A Ludmila Rodrigues, desde o começo, a Adriana Pereira, a Maria Santos, o José Justino Filho, Leandro Toledo, a Lorena Motoril, deixa eu ver quem mais, Lucimar Batista, Ana Cláudia Dezen, Mirna Maria Vieira, desejando um bom dia e muito sucesso para todos. Né? Obrigado a todos que nos acompanham na nossa transmissão. Né? Compartilhe o programa se você gostou, né? Recomende para os seus amigos, ok? Um abraço para você, então. Obrigado a todos e até segunda-feira, né? Hoje é sexta. Hoje é sextou. Sextou. Então, segunda-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, estaremos de volta com mais um Hora da Notícia. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM.